Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do neonazismo. Na verdade, todos vocês devem ter acompanhado os desdobramentos da crise econômica que começa em 2008, a partir dos Estados Unidos, a velha crise provocada lá pelo subprime, a crise das hipotecas, em função das hipotecas de alto risco. Mas o que é que tem a ver essa crise com o neonazismo, com outros processos que a gente tem percebido hoje? Eu queria fazer um paralelo logo, lembrando que na época entre guerras, no período entre guerras, devido à Grande Depressão de 29, a Europa, que vinha recebendo ajuda dos Estados Unidos, ela vai não só deixar de receber ajuda, como vai ter uma economia também que vai passar por uma grande crise. Na verdade, a crise acontece no mundo inteiro. E uma das saídas ou uma das tentativas de amenizar os efeitos da crise vai ser exatamente o quê? A ideia dos líderes totalitários de fazer aquele velho discurso de se ter um Estado totalitário, um Estado que vai se tornar bastante autoritário. Então você deve lembrar da ascensão dos regimes fascistas, notadamente com Hitler, primeiro com Mussolini, depois Hitler, Salazar em Portugal e o próprio Franco na Espanha. E aí o que é que a gente percebe? Na época da crise também, Hitler vai colocar para os alemães, inclusive algo que ele já tinha escrito no seu livro, no Mein Kampf, que os judeus eram, em parte, os grandes responsáveis pelo fracasso econômico dos alemães, pelas dificuldades que o povo alemão vinha sofrendo, uma vez que os alemães possuíam muitos estabelecimentos comerciais, tinham muito capital, e aí ele vai, de uma certa forma, colocar o povo alemão contra os judeus. E aí o que é que a gente pode perceber? Primeiro é importante que a gente lembre do nazismo como uma espécie de um fascismo que tinha algo a mais, que era aquele caráter racista, aquele caráter arianista que Hitler colocava, que buscava inclusive eliminar judeus, ciganos, negros, homossexuais, enfim, diversas etnias e também pessoas que ele considerava inferiores. Aí o que é que a gente percebe acontecer hoje? Na Grécia, em função da grande crise que está acontecendo, o que é que a gente pode perceber? Muito a ideia da caça às bruxas, a ideia de se procurar culpados, responsáveis. Isso também é algo que tem acontecido na Espanha. Vocês devem ter acompanhado que agora recentemente o desemprego na Espanha ele ultrapassou os 25%. Quer dizer, em cada 4 espanhóis, 1 está desempregado. Isso é algo muito sério, isso é algo que mostra a dificuldade que a economia europeia, espanhola principalmente, está passando. E aí, tanto na Espanha quanto na Grécia, você já deve ter percebido nos noticiários uma onda de ataques ou de declarações de caráter neonazista, buscando exatamente os responsáveis. A questão, inclusive, de você tentar barrar turistas no aeroporto, que é coisa que vem acontecendo muito com os espanhóis, inclusive muitos turistas brasileiros sendo barrados. Isso mostra, de uma certa forma, uma preocupação que eles têm em evitar a imigração. Mas isso também revela um problema sério hoje em dia, que é a xenofobia. Por isso você deve estar atento, porque a nossa prova pode pedir uma comparação entre a crise de 29 e a crise atual, uma comparação entre a xenofobia da Antiguidade Clássica também com a xenofobia atual. Professor, mas a xenofobia da Antiguidade Clássica, o que é que eu poderia ter de relação? Você deve lembrar que na Antiguidade Clássica, os gregos eles se sentiam superiores. Mas eles se sentiam superiores por quê? Por que eles eram xenófobos? Na verdade, eles vão praticar a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, com base na sua cultura, com base na ideia de que a cultura deles era superior. E aí o que é que você percebe hoje? Hoje não há uma xenofobia devido a essa questão de diferença cultural. A xenofobia de hoje está diretamente ligada à questão de problemas econômicos. É como se fosse um protecionismo desses países. Então eu acho que você deveria revisar nesse momento que antecede a prova esses pequenos conceitos, a ideia do nazismo, as características do nazismo, que você poderia lembrar: Estado totalitário, unipartidarismo, militarismo, o culto à figura do líder. O que mais você pode lembrar também? Você pode lembrar do nacionalismo extremado, do anticomunismo, e aí você pode fazer também
buscar nas suas anotações, fazer um paralelo com o neonazismo. E onde é que esse neonazismo tem acontecido? Ele tem acontecido na Europa, ele tem acontecido até também no Brasil. Existem movimentos de caráter neonazista em São Paulo, que discrimina os nordestinos. Você deve também se preocupar em fazer um paralelo também com a xenofobia da Antiguidade Clássica, com a xenofobia atual, entender o porquê dessa xenofobia. Eu acho que essas questões têm tudo a ver com a nossa prova. Fique atento. Mais uma vez, muita luta e até a próxima. Valeu, galera!